a equipe de louvor, a bênção da preparação da terra no culto dessa noite. Louvores, letra, unção, acorde, uma bênção. Deus os abençoe de uma forma especial. Deus está preparando alguma coisa nova, viu, amados? Eu não gosto de falar muito coisa nova, porque todo mundo fala, mas sempre é assim. Não, não é não. Tem algo diferente do Senhor esse ano, para toda a igreja, e vai acontecer. Eu tenho alegria nessa noite, só que ao invés de eu convidar primeiro os que vão viver o ato, eu vou convidar os pais para que os recebam aqui no altar. Cadê a Beth e o Edson? Estão aí? Estão ou não? Não estão? Ah, estão? Oxa. Então venham para cá. Eu peguei eles de surpresa. Vou chamar aqui presbítero Rogério e Adriana. Venham para cá. Logicamente já deu para imaginar o que é. Deles não é aniversário de casamento. Então deve ser alguma coisa aí meio... uma grande bênção. Então agora eu vou chamar, não é que... Ontem eu tive a alegria de realizar o casamento do Vinícius, filho do meu querido Rodrigo, Dani, não é? Foi uma bênção. Eu nunca tinha feito casamento sábado, 9 da manhã. Né? Uma bênção, porque aí depois termina e você come até, né? E eu quero chamar então Vitor e a Thaís, porque vão ficar noivos agora nessa noite. E eles serão recepcionados pelos pais aqui. Está vendo? Eu não sei quem mais está sorrindo mais triste aqui. Quem vai perder a filha ou quem vai ganhar o filho? Por isso que o sorriso dele é enorme. Normalmente quando se noiva ou casa, normalmente se perde o filho. Quem ganha é a mãe da noiva. Venham aqui. Cadê a aliança? Fica aqui do lado um pouquinho. Meus irmãos, faz tempo que eu não pego. Ô Thaís, eu tenho uma alegria muito grande nesta atitude, de colocar diante do Senhor o início de um relacionamento muito sério, que é o noivado. Eu não sei se vocês se lembram do noivado de vocês, eu me lembro. Eu fiquei noivo dia 2 de setembro. E é um dia tão lindo na nossa vida, porque você começa a assumir diante de Deus um compromisso sério. E é isso que vai acontecer aqui nessa noite. Eu vou orar consagrando ao Senhor essas alianças. Pai, aqui estão esses anéis, em que estarão gerando a marca de um compromisso sério na Tua presença. E eu peço-te, Senhor, que os Teus filhinhos, todas as vezes que olharem, contemplarem esses anéis em seus dedos, possam se lembrar que eles estão caminhando diante de um projeto,
E um projeto que dentro de algum tempo vai pôr fim à particularidade de cada um e vai iniciar a mutualidade. Marque já esses anéis com teu sangue. Eu te peço, Senhor, consagrando a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Venham aqui vocês dois. Você vai pôr no dedo dela e vai dizer para ela, virando. Diga, Thaís. Não. Tem que pôr o microfone, senão o povo tem que ouvir para depois cobrar. Diga assim, Thaís. Thaís, com este anel, eu inicio a minha aliança contigo. contigo, Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vitor, eu também, com este anel, inicio a minha aliança contigo, diante do Senhor. em nome de Jesus. Amém. Amém. Levanta a mão. Pai, eu tenho alegria de, neste momento, colocar Vitor e Thaís nas tuas mãos. Propósito que se inicia nesta noite, depois de um tempo de diálogos, proposta de conhecer-se mutuamente, planos, objetivos, e agora assumem o início de um momento auspicioso na vida de um jovem e de uma jovem. Diante da tua presença, diante dos pais e diante da igreja, eu os abençoo, Deus, e que esse noivado venha trazer alegria, primeiro ao teu coração, Senhor, ao coração deles, dos familiares e de toda a tua igreja, na representatividade dos jovens desse lugar. A mente deles, recebam agora, Senhor, o direcionamento do teu Espírito, para que tudo quanto eles necessitarem, tu venhas a prover. Dá a eles também a alegria da obediência à tua palavra, e respeitando-se mutuamente, possam alegrar o teu coração. Dá ao teu filhinho, segundo a tua palavra, como um provedor. Dá a ele, Senhor, o abrir das portas, mas nunca lhe falte ao coração gratidão ao Senhor, porque tudo isto o Senhor tem feito. E a Thaís, dá a ela, Senhor, tua filhinha, desde já, o sentir do dobrar dos joelhos, clamando-te que tudo corra e seja confirmado, Senhor, numa alegria enorme diante da tua vontade. Eu os abençoo, abençoo esse noivado, e tudo aquilo que eles forem agora preparar, Senhor, abrevie o tempo da bênção e dê a eles o suprir de todas as necessidades. No nome de Jesus, recebam esses anéis para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do qual eu oro e já agradeço. Amém. 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 Deus abençoe. Parabéns. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu amor. Amém.
Deus abençoe. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe bem. Deus abençoe, querido. Esse dia, eu estava pedindo ao Senhor que, antes de falar, eu quero aqui dizer que eu estou muito feliz com a presença do nosso querido Cláudio Honor, Janaína, viu? E a riqueza da herança, né, que Deus tem dado e que não dá nem mais para chamar de menininha, né? Então, Deus os abençoe, viu? Foi um presente para nós, viu? E eu estava meditando e eu pedi ao Senhor que nos desse algo especial que quando eu meditava, irmãos, olha, escrevi tanto, que não sei nem se vou falar alguma coisa do que eu escrevi, mas de algo tão precioso que eu quero transmitir aos meus amados. E também quero tributar a minha gratidão ao Senhor, porque amanhã ela não está aqui. A minha esposa estará vivendo mais um ano de vida, né? E ainda está em pé, depois de 33 anos da igreja, ainda está firme. Porque a batalha não é fácil, então eu quero honrá-la aqui nessa noite, ela deve ter saído para fazer algo. Então, sou muito grato a Deus por isso. E Deus tem nos honrado de uma forma maravilhosa. E volto a repetir, que louvor que testificou com tudo que Deus tinha me dado para ministrar. Viu? Deus abençoe. Tudo foi testificado. Até quando eu fui falar que eu ia pedir, né, ao presbítero Renato que fizesse o ofertório, a minha filha disse, Deus pôs ele no meu coração para fazer nessa noite. Então Deus está engrenando tudo, como sempre. Eu vou pedir a você que abra um livro, não vai se assustar, Apocalipse, capítulo 11. Eu vou fazer a leitura dos versículos 15 ao 19. Apocalipse 11, de 15 a 19. Diz assim: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és
e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Eiraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destruírem a terra. Leiam comigo este último juntos agora, por favor. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu foi vista no seu templo. Houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Senhor, fale conosco, de uma forma que possamos compreender o que diz a tua palavra. Toma esse teu servo em tuas mãos, que o teu Espírito fale do que foi, do que é e do que está por vir. Prepara o nosso coração, e que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender, entender e guardar a tua palavra. Eu te peço isto, agradecido por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. A palavra de Deus, muitas vezes ela parece complicada para compreendermos. Até numa reunião com alguns, era-me relatado que pudesse até simplificar algumas ministrações, pregações, leituras, para uma compreensão melhor. A Bíblia, ela é bastante figurativa. Traz dentro do seu composto, muitas vezes, algo de difícil compreensão. Muitos nos procuram e dizem: pastor, vamos estudar Apocalipse. Né? E eu tenho dito: gente, nós precisamos primeiro amar, aprender a amar. Depois nós vamos para Apocalipse, vamos com calma. Ah, mas eu queria saber o futuro. E eu tenho dito: conheça primeiro o presente. Veja o momento que você está vivendo. Veja que, enquanto é hoje, o que está fazendo parte da tua vida. E essa leitura que eu fiz, isso aqui nos mostra que tudo que acontece no céu, acontece com excelência. Por isso, a palavra de Deus nos ensina a transportarmos do céu para a terra a excelência relacionada com as coisas de Deus. Para tudo que é especial, há um momento extraordinário na glória de Deus. Para tudo. Por isso que Deus não
se alegra muitas vezes em festas humanas, ainda que aparentemente feitas em seu nome. E há na palavra dizeres do Senhor, quando Ele fala, as vossas festas solenes me aborrecem. Porque o que nós celebramos, nós temos que celebrar como vamos celebrar na glória. Não sei se você entendeu, eu falei vamos celebrar na glória. Se você não vai, não fique triste. Há um hino que diz, se você não vai, eu vou. E se você não vai, não impede a mim. Então, tudo que nós vamos viver, Deus já tem permitido e nos ensinado a celebrar aqui embaixo. Como que numa preparação para vivermos esses momentos na glória do Senhor. Porque isso que estamos lendo ainda vai acontecer. Para o Senhor já foi. Por isso que a palavra diz, o que é já foi. E o que há de ser também já passou. Para o Senhor já passou tudo. Ele é o dono do tempo, Ele é o futuro. E Ele está nos preparando para podermos desfrutar daquilo que não passa pela nossa mente. Não passa pelo nosso sentimento. É o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, que nunca subiu o coração do homem. Deus está preparando para desfrutarmos. E este verso, ou esse trecho que li, ele vem logo após um momento. Eu li o capítulo 11 de Apocalipse. Mas no capítulo 8, e eu não vou entrar na profundidade desses acontecimentos, porque não dá. Não dá, e eu tenho pouco tempo. Já falei para os irmãos que a luta que é entre eu e aquilo ali. Aquilo corre mais do que eu. E ainda me determina que eu tenho. Então, este acontecimento, ele tem seu início, se os irmãos repararem o que eu li, está escrito assim, tocou o anjo a sua trombeta. Não é isso? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Só que, antes da trombeta ser tocada, houve 7 acontecimentos anteriores, que eram os 7 selos. Qualquer dia nós vamos falar deles. E eles não são tão complicados como os irmãos possam pensar. Porque a palavra diz em Apocalipse 5, verso 5, que o Senhor Jesus morreu e venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então os selos está inteiramente ligado à palavra e algo precisa acontecer na minha visão para que os selos se dissipem. Mas isso vamos falar outro dia. Mas quando antes deste anjo tocar a sua trombeta, havia o desvendar dos selos. E no capítulo 8, quando está terminando a revelação desses selos, diz a palavra que fez-se no céu um silêncio de 30 minutos. Nós lemos aqui que quando começou a trombeta, houve vozes, houve acontecimentos marcantes, mas antes disso, houve um silêncio no céu. Tudo Deus programa com excelência. Quando você vê o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, em que eu tenho ministrado aqui a igreja, e hoje eu vou ligar mais um acontecimento ao que eu já liguei. Jesus, quando fazia 40 dias
que ele estava com seus discípulos aqui na terra, depois de ressurreto, ele transporta os discípulos e aqueles que estavam com eles, por volta de 120 pessoas, para o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, em que o Senhor está ministrando a eles, uma nuvem paira sobre o lugar. E Jesus começa a sair da terra. E ele vai assunto aos céus. Ele vai voltar ao lugar de onde ele saiu. Quando ele disse, tudo está consumado, ele cumpriu toda a obra do Senhor. E agora ele é elevado. E aquela mesma nuvem, que quando o Senhor Jesus, por João Batista, é emergido nas águas para o batismo, daquela nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E agora ele vai, e da mesma nuvem, ele tem a voz de Deus, já recebendo o Senhor Jesus de volta. Os olhos já não conseguem mais contemplá-lo. E eu estou falando com os irmãos, eu estou vendo a última parte do corpo de Cristo saindo. E eles vendo o furo dos cravos. Até que passa a nuvem. E eles já não vêem mais nada. E vem o anjo e diz, escuta, o que vocês estão olhando? Este que subiu, vai voltar. Isto é promessa de Deus. Esses que vocês viram subindo e já não vê mais, ele vai voltar. Porque ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. E ele tem a chave de ambos nas suas mãos. E eu tenho trazido para a igreja que, a partir do momento que os olhos daqueles 120 não viam mais, eu me reporto agora, vou para o Salmo 24, aonde revela a chegada do Senhor no céu. Voltando. E eu creio que toda a hierarquia angelical, anjo, arcanjo, querubim, serafim, estavam apostos para recebê-lo. E naquele momento a palavra diz, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso Senhor. E naquele momento, o Senhor adentra o seu lugar. E ali é uma palavra que está no Salmo 110, verso 1. Quando disse assim o salmista, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. É onde Jesus está hoje. À direita do Pai. E o que ele faz lá? Intercede por mim. Intercede por você. Se você prestou atenção em tudo que você cantou nessa noite, você só disse uma coisa para o Senhor: Ele me ama. Ele me ama. Tem ciúmes de mim. Porque me ama. Mesmo que eu falho, Ele me ama. Ele compreende a minha estrutura humana, pó. E através da sua misericórdia, Ele me ama.
E agora, neste cenário, vai estabelecer-se um julgamento. Eu vos trago a palavra, esta palavra esta noite, para você acordar. Este julgamento não é julgamento de salvação. Não é o julgamento do ímpio, do salvo. Da ovelha com os bodes. Não. Este julgamento é um julgamento para galardão. Notem a festa. E agora eu incluo dentro desse cenário a terceira coisa a respeito do Senhor. Diz a palavra aqui, o templo de Deus no céu se abre. E toda a hierarquia angelical se curva diante de Deus. E logo no final diz, quando abre o cenário, a arca da aliança é vista lá no céu. Eu queria, provavelmente eu não consiga transmitir tudo que me fez chorar. Mas se é um julgamento de galardão ou para galardão, porque aí vai ser contemplados os profetas e todos os santos. O Salmo 139, lá do 14, ele diz que tudo da tua vida, da minha vida, da nossa vida, é escrito no livro do Senhor. E hoje eu pude compreender que a palavra diz que quando houver os julgamentos, abrir-se-ão os livros. Não é só um. Para cada item do Senhor, há algo preparado. Apocalipse 4 e 5. Diz a palavra que o ancião de dias está sentado no trono. E no seu colo está um livro. Eu queria que Deus nos desse a visão desse cenário nessa noite. De repente, o apóstolo João, que foi ali arrebatado para ver aquela visão, ele começa a chorar. Foi o único choro no céu. Porque a palavra diz que no céu não há choro e nem tristeza. O único choro que ele chorava dizendo, quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de olhar para ele? E diz a palavra que entra um cordeiro. Mas um pouquinho antes do cordeiro entrar, o anjo, o arcanjo, creio eu, o serafim, o maestro da hierarquia angelical, diz assim para João, não chores.
Porque João chorava dizendo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi achado alguém digno de abrir o livro ou até de olhar para o livro. Não tinha. E o impressionante é que por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, ela liga o velho ao novo, o novo ao velho, ela liga nos trazendo a interpretação correta do que é compreensão da Bíblia. Ela pega e diz lá em Daniel, quando o Senhor diz para Daniel, Daniel, nos últimos dias, fecha o livro, sela o livro até os fins dos tempos, não abra mais, porque só um vai ser digno de abrir o livro. E aí quando o anjo dizia isso para João, e falava, não chores, ele disse, eis aqui, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas não entrou o leão, entrou o cordeiro. E quando João olha, vê que aquele cordeiro vai até o ancião de dias e pega o livro. O livro onde está registrado a tua história, a minha história, porque a nossa vida está totalmente nas mãos do ancião, nas mãos de Deus. Mas o cordeiro vai e pega a minha história e diz assim, a tua história agora é minha história. Eu não sei se você já ouviu o Senhor dizer isso para você. A tua história é minha história. Você não vive mais, mas eu vivo em você. Então a tua história é minha. Você entregou tua vida nas minhas mãos, eu agora que escrevo a tua história. E lá no livro de Salmo 139 está escrito lá a partir do 14. Tu viste o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas eram escritas dia a dia. Desde que você nasceu, antes de você nascer, Deus já escreve sobre você. Irmãos, eu não consigo entender essa coisa murcha da igreja. Me perdoem. Eu estou falando de algo espiritual, celestial, maravilhoso, de arrebatamento, de bodas do Cordeiro, de viver com o Senhor eternamente, de acabar todo o sofrimento desse mundo. Eu estou dizendo que você vai para um lugar aonde antes de você chegar, a tua história já está lá. Pastor, mas o que tem a ver com tudo isso com a arca? Quando você lê o Velho Testamento, você vê que a história da arca é algo glorioso. Eu estou esmiuçando tudo. Não vou falar 10% do que escrevi, mas você vai entender esses 10%. Vai entender. Livro de Números, capítulo 4, 3, 4. A Bíblia relata algo quando Davi está montando todo o equipamento do templo. E a hora que estávamos louvando, uma coisa me inquietou.
A arca, como é que ela foi construída? Preste atenção nisso. A arca foi construída com madeira de cetim. Guarde os detalhes. A pior madeira que tem. Torta. Cheia de nódoa. Dura. Para cortar aquilo. Quando a gente fala cortar, você já imagina a serra. Na época não tinha. Como é que cortaram? Madeira de acácia. Tendo lá tantas madeiras melhores, retas, cedro do Líbano. Tinha lá. Palmeira do deserto. Tinha lá. Deus manda Moisés pegar a acácia, tudo torta. E ele manda Moisés, olha só, fazer a arca de acácia. Algo que ia armazenar a lei. As tábuas da lei iam ser colocadas dentro dela. E ele fala para Moisés, pega essa madeira de acácia, de cetim, e faz a arca com ela. Algo que não tem valor, duro, quase que imprestável. Prepare, faça da melhor forma, vai para a serra, vai para a planta, vai, tira tudo quanto é fiapo dessa madeira, seja uma madeira limpa, faça ela ficar sem nenhuma ferpa, e monte a arca. Algo que não tinha valor, estava sendo preparada para receber o que de maior valor existia. Mas, tão logo a madeira esteja pronta, Moisés, passe ouro em toda ela. Ela vai ser coberta de ouro. Porque para receber o que é precioso, tem que estar pronto, sem mancha, sem nada. Então, reveste ela de ouro. E isso foi aqui que eu estava recebendo do Senhor. Porque ela vai receber 2 tábuas. Que vai ser uma realidade para o povo de agora, mas será uma figura para o povo futuro. Mas e o propiciatório? O propiciatório dá a entender, ou poderíamos entender, que ele também foi feito de acácia. Não, o propiciatório me faça de ouro puro. A tampa, o que vai em cima, é puro. O que vai em cima não tem impureza. O que vai ser colocado em cima não tem mancha. O que está embaixo é produto do trabalhar das mãos dos homens, de algo difícil. Mas o que está em cima, representatividade, da onde vai receber a minha presença quando o sacerdote entrar no Santo dos Santos. Eu vou me manifestar sobre o propiciatório. Ouro puro. Eu dizia, Senhor, mas se a arca é de cetim, uma madeira que não tem valor, e agora tu manda Moisés passar o ouro, o Senhor me disse,
O ouro passado no na arca é figura do meu amor cobrindo o que não tem valor. Quem olhar para ela não vai ver a deficiência da madeira. Quem olhar vai ver ouro. Mas grave uma coisa, o ouro é produto do meu amor por aquilo que não tinha valor, mas eu estou preparando por fora e por dentro para receber o que vale mais do que tudo. Vejam só. E quando o sacerdote entrava ali no templo, uma vez por ano, em que o propiciatório tinha a figura de 2 anjos, um voltado para o outro, de ouro puro, diz a palavra que o Senhor descia sobre aquele propiciatório para falar com os sacerdotes. Senhor, se a madeira da arca, talvez a palavra arca é o todo, mas eu não quero dar um nome depreciativo para aquilo que vai embaixo, podia falar caixote, armário, não posso, porque aquilo tem valor, foi Deus que deu a planta, mas aquele receptáculo, que vai guardar o que de precioso Deus tinha para dar e para guardar ali, eu me lembrava do que o Senhor dizia, quem nós somos? Nós somos o quê? Vasos de barro, mas trazemos dentro de nós o quê? Um tesouro. Mudou a madeira para o barro, mas continuou sem valor. Por isso que o barro precisa ser muitas vezes o quê? Quebrado. Para o Senhor refazer. Porque Ele não poderia morar dentro de um vaso sujo. As tábuas não poderiam ser colocadas dentro de um receptáculo sem o amor de Deus. Mas Senhor, então, o que é isso? Esse receptáculo, o Senhor mostrava para mim, é a figura da minha igreja, do corpo. Mas e o que vai em cima? A tampa, o propiciatório, é a figura do meu filho. Ele é puro, é a união da cabeça com o corpo. Por isso o Senhor disse, aquele que vencer, há de se assentar comigo no trono do meu Pai. É cabeça e o corpo. A igreja não é a figura do corpo de Cristo, não é a noiva dele. As bodas será o quê? A união final de Cristo com a igreja. Você entendeu o projeto de Deus e o que Ele fez para colocar dentro de você algo precioso que você não merece ter, nem eu. Mas aqui nós podemos dizer uma coisa muito séria. Para receber isso, essa madeira teve que ser cortada, serrada, lixada, até ficar lisinha. Nós podemos dizer, eu não vivo mais. O Senhor já serrou, já lixou, o Senhor já cortou, o Senhor já tirou as arestas, já fez tudo, eu não vivo mais. Mas agora eu trago dentro de mim alguém especial, Cristo vive em mim. Era esse cenário que estava aqui, a arca entrou. E o que é a entrada da arca dentro do templo? É a figura do cabeça com o corpo. É tudo. Eu posso lhe dizer hoje que
Hoje nós temos uma arca bonita nas mãos. Está aqui. A arca não tinha lei para aquele povo. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, aliás, antes, me permita, esta arca na terra representava a presença de Deus. Tanto que Israel, quando lutava numa guerra e estava perdendo a batalha, imediatamente os líderes falavam: traga a arca para perto de nós, para no meio de nós. E quando a arca chegava, eles venciam a batalha. A arca era sinônimo da presença de Deus no meio deles. Mas preste atenção. Aonde a arca entrava, a glória de Deus descia. Quando a arca, Davi põe a arca no templo, diz a palavra que os sacerdotes iam entrar para ali celebrar e realizar todos os serviços do sacerdócio, diz que eles não puderam se manter em pé, eles caíram, porque a glória do Senhor desceu. Esta arca era levada aonde a nação precisava. Talvez, se alguém tiver uma visão, pode já estar imaginando aonde quero chegar. Não vou conseguir hoje. Quando Davi estava organizando, eu vou lá para frente, volto para trás, vou para frente, volto para trás. Quando Davi estava organizando a ordem do templo, na época somente os levitas podiam cuidar das coisas do tabernáculo ou do templo. Deus havia instituído isso. Escolha a tribo de Levi. E do meio da tribo de Levi, escolha 3 famílias. Gersonitas, família de Gerson. Coatitas, a família de Coate. E Meraritas, a família de Merari. Põe uma das famílias de Merari para cuidar do pátio do templo, para cuidar das cortinas externas, das tábuas. Pega gersonitas para cuidar das coisas do santuário. Lá está o candelabro, lá está, vão pegar as vestes sacerdotais, lá está tudo dentro do santuário. Põe essa família para cuidar disso. E olha, Moisés, deixa eu te dizer uma coisa. Para a família de Merari, dê 4 carros. Para a família de Gerson, dê 3 carros, cavalos e bois. Pegam carros novos, bois novos, e dê para eles cuidarem e transportarem tudo isso. Agora a família de Coate vai cuidar do Santo dos Santos. Eles vão ter que cuidar da arca, da cortina, da divisória do santuário para o Santo dos Santos. Para eles, não dê nenhum carro, porque quem vai cuidar das coisas do Santo dos Santos tem que levar nos ombros. Se você quiser ser portador desta arca, saiba, todo o peso, você não vai ter auxílio externo, é para levar sobre os teus ombros. É muito sério isso. A obra de Deus não gera peso, mas gera responsabilidade. Não é de qualquer forma que sobe-se aqui para cantar, para tocar. Não, não. Sobe-se aqui para avisar, para abrir culto. Sobe-se aqui para pregar. Não, não, não. Isso tem que, quem faz tem que sentir a responsabilidade que Deus põe aqui.
E a maioria da liderança do nosso país e no mundo todo não está sentindo isso ou perdeu esta visão no meio do caminho e hoje se acham na liberdade de mudar, de acrescentar o que acham, o que devem e o que pensam. Não. Deus faz tudo com excelência. O que tiver no céu tem que ser vivido aqui. Quando Davi acerta tudo isto, Israel vai para uma batalha. E ele começa a perder a guerra. E eles começam a ser massacrados na batalha. Alguém diz: busque a arca, porque nós estamos perdendo a batalha, traga a arca para o nosso meio. Eu quero dizer uma coisa. Depois, nós vamos transportar a arca para a Bíblia. Muito claro. Se eu abrir esse livro, sem ter a responsabilidade e querer falar dele com o meu intelecto humano, na minha razão humana, na minha compreensão humana, eu vou ter problemas. Porque o que escreveu este livro tem um método de revelá-lo. Quando eles estão perdendo a batalha, e eles começaram a perder a batalha, já encerrando, começaram a perder a batalha porque estavam desobedientes às ordenanças do Senhor, estavam misturando coisa com todo tipo de coisa, ídolos, e o Senhor estava muito triste com eles. Aí eles pegam e falam: traga a arca. Eles trouxeram a arca, mas a arca não deu a eles capacidade de vencer a batalha. Pelo contrário, o inimigo massacrou eles e roubaram a arca. E colocaram a arca dentro do deus Dagom, do templo do deus Dagom. Na terra dos que venceram. Não vou também me ater ao que aconteceu lá no templo de Dagom, mas o que aconteceu no meio do povo. Roubaram a arca e pegaram uma praga de uma doença que a turma nem gosta de falar o nome. Hemorroidas. O povo inteiro começou a sofrer. Começaram a ser dizimado por causa daquela doença. Então os líderes deles falaram: olha, eu acho que nós pegamos coisa errada. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um carro novo. Vamos pegar bois novos. Vamos colocar a arca em cima e vamos tocar os bois. Se os bois pregarem para a esquerda, foi algo natural que aconteceu conosco. Mas se o carro for para a direita, é a maldição do povo de Israel sobre nós. Vocês prestaram atenção? Deus disse que para os coatitas que iam levar a arca, não era para dar o quê? Nem carro e nem bois. Os filisteus colocam a arca num carro novo, bois novos e mandam. E aí os bois entram para a direita. Então eles reconheceram: o que nós estamos sofrendo é a mão do Deus de Israel sobre nós. Quando os bois estão chegando próximo do arraial dos judeus, do povo de Israel, ficaram numa alegria enorme. Primeiro, o carro passa numa pedra e se inclina e a arca vai escorregar. Eram 2 homens segurando e dirigindo o carro, Uzá e Aiô. Na hora que ele vê, somente Uzá vê que a arca vai cair do carro, ele põe a mão e segura e naquela hora morre fulminado. A ira de Deus estava presente sobre aquele momento. Por quê? Desobediência. Não era assim que era para carregar o carro, a arca.
Eu não dei nada para eles ajudarem eles a transportar. A arca era aqui, no ombro. E eles estão pondo em carro de boi. Isto é, estão usando para transportar o que é sagrado, as armas do inimigo. O inimigo é que está dando a direção em como cuidar da arca. E logo que ali Uzá morreu, e a arca vai andando agora, não caiu do carro, mas chega próximo ao arraial, e aqueles homens ficaram tão felizes de ver a arca de volta, que eles correm e abrem o propiciatório para olhar dentro, e quando eles abriram, 50.070 homens morreram fulminados. O que isso quer dizer, irmãos? Isto aqui é uma espada de 2 gumes. Ela dá vida, mas também mata. Se eu pegá-la com irresponsabilidade e trazer para a igreja ensinos aqui de dentro, errôneos, na minha forma de transmitir, eu vou dar conta ao meu Senhor. Eu serei julgado. Sabe, hoje querem amenizar tudo. Deus não é um Deus assim, não é? Aqui está escrito. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Do jeito que Ele agiu lá atrás, Ele age aqui na frente. Então o que Ele está dizendo? Cuidado com o que você fala, o que você faz. Não abra a minha palavra irresponsavelmente. Fale em meu nome, desde que eu endosse o que você está falando, e você o fale de acordo com o que eu quero. Irmãos, eu queria ir até meia-noite. Mas eu vou completar, se Deus permitir, domingo que vem. Se assim Deus quiser. Os irmãos entenderam um pouquinho? Não é tão difícil. O que está em Apocalipse, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio nos revela. Está aqui. É chorando. O que diz a palavra o salmista? Que bem-aventurado é aquele que leva o quê? A preciosa semente, o quê? Andando, chorando pelo caminho. Voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Mas antes de pegar os molhos, chora. Passa por lapidações. Porque eu preciso entender que isto aqui é puro. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, vocês vão falar, é muito rápido. Mas eu vou dizer uma coisa, se você puder deixar a Bíblia fora do teu celular, deixa, porque no teu celular só tem lixo, e você vai pôr uma coisa santa lá dentro. Tem gente que vem para a igreja e traz. Antigamente era desodorante de crente. Né? Lá vai o crente, por causa da Bíblia. Hoje não. Hoje tem gente que tem vergonha de pôr a Bíblia embaixo do braço, vem com o celular. Aperta o botãozinho e já está aqui. E tem gente que responde, não sei se é assim na IBD, quando você faz uma pergunta, é rápido. Rápido, está lá. Agora, abre a Bíblia, você fala Apocalipse, ele vai lá no começo. Gênesis. Medita nesse livro dia e noite. Entendeu? Tudo quanto fizerdes, vai prosperar. E irresponsavelmente, vai dar conta. Por isso que eu tenho pedido ao Senhor, que nesse lugar, a palavra seja como Ele escreveu. Nós podemos ser limitados na interpretação. Podemos não ter a profundidade total, mas nós vamos chegar lá. Mas uma coisa nós sabemos, Deus vai nos revelar o que é isto. Por que esta arca aparece lá no céu, quando toda a igreja lá estiver? Qual o significado? Estude, quem sabe você me ajude a desvendar. Amém? Amém, queridos? Amém. Vocês estão com fome? Amém. Eu também estou.
Mas estou aqui. Vamos ficar em pé. Tem muita coisa a ser dita. Mas o Senhor me fez dar esta volta para você aprender como é linda a palavra de Deus. Como é maravilhosa. O que eu tenho dúvida em Apocalipse, Deus me revela em Deuteronômio, Deus me revela em Números, Deus me revela em Gênesis, Deus me revela em Êxodo, Deus me revela. Está lá a resposta. Não precisa eu ter uma interpretação humana. Quando aqueles aviões destruíram as Torres Gêmeas, eu nunca vi tanta interpretação daqueles 2 aviões. Meu Deus do céu, era uma diferente da outra, foram centenas. A Bíblia só tem uma interpretação, queridos. Só uma. E nós vamos pedir a Deus que Deus nos capacite a ir na direção certa. Então, que Deus os abençoe. Mas examine. Leia a passagem que lemos. Leia os evangelhos. Tem lá falando da arca. João capítulo 1. Eu estou dizendo para vocês que aonde a arca ia, a glória de Deus descia. Não há separação entre a arca e a glória. Aonde ela estiver, a glória se manifesta. Vê lá. João 1 diz assim: vimos a sua glória. Verso 14 do capítulo 1. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E se a arca era a presença de Deus, a palavra diz que quando Jesus nasce, o seu nome foi Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele é a arca que está no nosso meio. O que eles tiveram no passado, nós temos agora, na época de Cristo, já uma visão muito mais futurista do que eles tiveram. Eles viram como sombra, nós já estamos vendo como realidade. Eu quero orar, pedir que Deus te ajude a entender. E entendendo, você possa guardar no teu coração. Pai, eu te louvo. Obrigado por esta noite. E mais uma vez, obrigado pela tua palavra. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para podermos compreender tudo que está escrito e necessita, Senhor, de revelação. Então revela, porque o Senhor disse, Ele revelaria o Pai a quem Ele quisesse. Então nos ajude a compreender e alegra o nosso coração, porque há algo no nosso meio que nos faz descansar e nos livra do inimigo. Então, Pai, esclarece-nos pelo Teu Espírito. Eu ergo minha destra no abençoar do Teu povo. E que a unção que nos faz compreender todas as coisas repouse sobre todos nós que estamos ouvindo esta palavra, dentro do santuário, até fora dele. Nos ajude a compreender e receba a minha gratidão. E como aqueles, Pai, que Tu tens dado o privilégio de abrir a Tua palavra, sem por ela sermos feridos,